Bem-vindo de volta. Hoje estamos acompanhados pelo professor Fyodor Lukyanov, pesquisador e editor-chefe da revista Russia in Global Affairs. Obrigado por voltar ao programa. Olá. Então veja, tanto a Rússia quanto a Ucrânia se vêm lutando uma guerra existencial, o que muitas vezes deixa muito pouco espaço para compromissos. Cada lado define seus objetivos maximalistas e demonstra disposição para correr riscos imensos. E também se pode dizer, é claro, que a Europa não enfrenta uma ameaça existencial, mas ainda assim os europeus apostaram muito nessa guerra e também têm muito a perder. Mas agora, ao que parece, bem, não devemos falar cedo demais. Estamos chegando ao desfecho. Ou seja, a vitória da Rússia não pode realmente ser negada. E acho que cada vez mais pessoas estão aceitando o fato de que também não pode mais ser evitada. Mas embora a Rússia esteja vencendo a guerra, o que mais pessoas estão perguntando é se ela corre o risco de perder a paz que virá em seguida. Eu queria saber como você aborda essa questão, especialmente agora que temos o plano de paz de 28 pontos de Trump. O que realmente é necessário para estabelecer uma paz duradoura? Sabe, esse é um clichê que ouvimos o tempo todo sobre objetivos maximalistas que se diz que a Rússia, em particular, está estabelecendo. E esses objetivos não são algo novo, nem estão mudando. Na verdade, o que a liderança russa vem dizendo, 3 anos atrás, 3 meses atrás, meio ano atrás, 2 anos atrás, até mesmo desde o início da campanha militar, é exatamente a mesma coisa. Você pode chamar isso de maximalista, ou pode chamar de outra forma, mas é um conjunto de exigências, um conjunto de condições que devem ser atendidas para encerrar a fase militar e começar a criar arranjos de segurança mais ou menos estáveis no leste europeu, talvez na Europa como um todo. Acho que já discutimos em uma de nossas reuniões anteriores que essas condições, na verdade, nunca mudaram. As circunstâncias mudaram, e alguns nuances ou a forma como são apresentadas mudaram. Mas, de fato, a combinação principal permaneceu a mesma. O status da Ucrânia como um país que não pode representar uma ameaça militar à Rússia, direta ou indiretamente, por meio da participação de outras potências. Esse foi o elemento-chave desde o início. Não se tratava de territórios inicialmente. Isso começou a se tornar cada vez mais voltado para o território após o fracasso do processo de Istambul em março e abril de 2022. Agora sim, a realidade é que a Rússia tomou uma quantidade significativa de território adicional. E é claro, como você mencionou, sendo esta uma batalha existencial em que é muito difícil chegar a compromissos, é bastante difícil imaginar condições em que a Rússia estaria disposta a abrir mão até mesmo de parte desse território. Mas, novamente, tudo está focado em territórios agora, enquanto a parte essencial de todas as exigências sempre foi outra coisa. E esse algo mais é o que há de mais difícil de abordar. Nesse plano de paz, se é que podemos chamá-lo assim, vindo da administração americana, vemos algumas tentativas de se aproximar da Rússia com ideias sobre garantias de segurança. Mas, antes de tudo, isso ainda é muito abstrato, muito indefinido. E quanto mais concreto e detalhado isso se tornar, após, por exemplo, negociações entre as delegações americana e ucraniana, sem mencionar uma possível participação europeia, tenho quase certeza de que os pontos mais essenciais para a Rússia serão retirados do texto. O que significaria que esse texto não teria como avançar. Sim, bem, o que é interessante, porém, é que no tema dos objetivos maximalistas, parece que isso veio dos europeus. Você provavelmente viu a contraproposta europeia. Ela ainda contém tudo. A expansão da OTAN continua em vigor. Os europeus devem poder enviar suas tropas. Eles querem garantias de segurança para a Ucrânia e não pode haver discussão sobre concessões territoriais. E claro, a Rússia tem que pagar reparações, o que é uma visão interessante, de que, na vitória ou na derrota, os europeus devem pôr ditar os termos da paz.
Sim, mas em termos do que o governo Trump fez, parece que eles apresentaram essa proposta de paz mais como um rascunho, um ponto de partida. Mas havia muitos pontos problemáticos que pareciam um pouco estranhos, coisas que imagino seriam difíceis para a Rússia aceitar. Por exemplo, pegar o dinheiro confiscado da Rússia e enviá-lo para a Ucrânia. Muito disso não faz muito sentido. Mas o que você acha que nesse acordo seria um fator decisivo para os russos desistirem? Acho que um dos pontos decisivos pode ser a exigência que tem sido abertamente discutida como um obstáculo desde o encontro no Alasca, a reivindicação da Rússia de que a Ucrânia retire suas forças da parte de Donbass que a Rússia não controla. Isso é simbolicamente muito difícil para a Ucrânia. Acho que os americanos, pelo menos no plano inicial, insistiram que a Ucrânia deveria fazê-lo, mas não é tão simples assim. Mas outra parte, que considero muito mais importante, remete ao meu primeiro comentário, a questão da segurança, o futuro da segurança europeia. Ok, vamos colocar de forma mais concreta, o futuro da segurança mútua entre a Rússia e a Ucrânia, mesmo levando em conta que a Ucrânia é vista como um agente do restante da OTAN, do restante da Europa. E este é o elemento-chave. Parece que os ucranianos farão de tudo para remover as limitações sobre isso. Tanto em relação à capacidade militar, que, aliás, no esboço americano, é de um exército de 600 mil soldados. Na verdade, é um exército enorme, nada típico para um país como aquele. E também, é claro, esse status de neutralidade, de não alinhamento à OTAN que os europeus estão tentando impor. É exatamente o que eles querem eliminar. E é exatamente nisso que a Rússia insiste absolutamente em manter. Certo. Então o tamanho do exército ucraniano é realmente... Bem, isso faz sentido. Eu acho. Me corrija se eu estiver errado. Mas a minha impressão era de que a principal preocupação do lado russo seria que qualquer acordo de paz pudesse se transformar em outro Minsk, apenas uma pausa temporária para que a OTAN possa rearmar a Ucrânia e lutar novamente no futuro. Então imagino que as duas questões sejam a neutralidade da Ucrânia e o tamanho de seu exército, com o território sendo quase uma espécie de garantia que limita a capacidade da Ucrânia de ser usada como linha de frente no futuro, caso não controle essas regiões sensíveis. Mas quais você vê como os riscos se não houver um acordo de paz? Porque parece que pode haver um dilema. Por um lado, até onde a Rússia iria? Se deixar para trás um Estado reduzido, corre o risco de uma insurgência que poderia durar décadas. Mas se avançar para o oeste da Ucrânia, acabaria caindo em uma armadilha enorme, o que certamente não quereria. Então, como isso é avaliado da sua perspectiva? Antes de tudo, receio que não tenhamos motivo para discutir a Ucrânia Ocidental como uma exigência hipotética, ou mesmo qualquer outra parte do atual território ucraniano. Não acredito que as ambições russas cheguem tão longe. Não. Desculpe. Eu não quis dizer conquistar, mas sim pôr fim à guerra. Porque se os ucranianos nunca se renderem, continuaria sendo um território onde a OTAN poderia continuar enviando mísseis e usá-lo como base de lançamento para prolongar a guerra. Não acho que a Rússia tenha qualquer interesse em tomar Lviv. Desculpe. Não, absolutamente não. Se a Ucrânia se render, isso acontecerá mais cedo ou mais tarde. Se as coisas continuarem como estão, se o governo dos Estados Unidos se retirar do processo ou mesmo permanecer envolvido, mas apenas no nível atual, sem aumentar, acho que o desfecho será claro para a Ucrânia. É claro que isso pode levar muito mais tempo e causar grandes perdas para ambos os lados. Quanto à compreensão russa sobre o resultado desejável, não sei o que o Sr. Putin tem em mente. Tendo a acreditar que os contornos do seu plano, que foram delineados em 24 de junho,
quando ele mencionou aqueles 4 territórios, totalmente o Donbass, talvez menos Kherson e Zaporizhia, e os arranjos de segurança continuam os mesmos. Putin mencionou muitas vezes, de forma muito clara e repetida, que cada nova proposta para a Ucrânia será pior do que a anterior. Não em termos de garantias de segurança ou da situação de segurança, porque essa parte é mais ou menos um conjunto estável de exigências, mas em termos de território. É claro que a Ucrânia está perdendo terreno. Então, onde a Rússia vai parar? Acho que a Rússia vai parar no ponto em que a Ucrânia não for mais capaz de resistir e aceitar um plano que atenda às condições russas. Não apenas aquelas formuladas pelos americanos ou europeus, mas as condições russas. E do lado russo há uma crença bastante firme de que esse momento chegará. Não necessariamente muito em breve, mas como Putin disse há alguns dias quando reagiu a esse plano de paz de Trump, ele falou com muita cautela. Ele disse: "Sabemos sobre esse plano. Não acreditamos que seja um plano. É apenas uma proposta. Que eles discutam é assunto deles. Vamos acompanhar o processo e continuar fazendo o que estamos fazendo, o que significa lutar e conquistar mais território." Bem, a ex-secretária de imprensa de Zelensky, Julia Mendel, mais ou menos faz o mesmo comentário que você. Ela argumentou que eles deveriam aceitar o acordo, a proposta que os americanos estão apresentando, não porque seja um ótimo acordo para a Ucrânia, mas porque, como você disse, a situação só vai piorar a cada dia, especialmente no sentido territorial, mas também em termos das perdas que estão sofrendo em infraestrutura e em pessoal. No entanto, uma pergunta comum é até que ponto Trump é genuíno. Porque, como sabemos pelas idas e vindas durante sua presidência, sempre surge a dúvida se ele realmente busca uma paz duradoura com a Rússia ou se está apenas tentando enganar alguém. Então, como você interpreta o Trump aqui? Porque ele está, você sabe, presidindo um império em declínio. O que ele está tentando fazer? Ele está tentando trazer a Rússia para o lado americano, criar um pouco mais de distância entre os chineses e os russos. Ou ele está tentando restaurar a hegemonia dos Estados, mudar a arquitetura de segurança europeia. Porque nesse acordo de paz, não pude deixar de notar a ideia de permitir que a Rússia volte ao G8. Não consigo imaginar que isso seja algo que os russos tenham pedido. Então parece que esse é o pensamento americano, que precisamos puxar um pouco os russos para o nosso lado. Com certeza. A questão do G8 é uma piada. Não é apenas porque ninguém mais quer que a Rússia faça parte do G8, incluindo a própria Rússia, mas também porque estrategicamente tendemos a ignorar as relações específicas entre a Rússia e os líderes muçulmanos de lá e os líderes europeus de lá. A Rússia não faz parte do G8 ou do G7, é um clube do Ocidente. Ponto final. E o período em que a Rússia foi admitida e participou provou, na verdade, a Rússia não pertencia ali e, em certa medida, acho que foi uma decisão muito racional expulsá-la do G8. Então, adeus, não é mais algo de que ninguém precise, a Rússia em primeiro plano. Mas sim, concordo com você que essa é a percepção de Trump, que a Rússia deveria receber algum crédito simbólico, e ele acredita que Putin deseja tanto o reconhecimento dos outros quanto ele próprio. Mas isso já não é exatamente o caso. Talvez no início tenha sido importante para o presidente Yeltsin e depois para Putin estar ali, mas isso foi há muito tempo. Acho que Trump é, na verdade, bastante sincero em sua disposição e desejo de acabar com esta guerra. Mais do que isso, eu até acredito que ele está sinceramente de luto pelas mortes das pessoas de lá. Ele tem uma personalidade muito especial, mas não é um belicista.
Ele não é um vampiro, não sente prazer em ver sangue sendo derramado e coisas do tipo. A abordagem dele é completamente diferente. É um cara muito duro, foi um empresário muito cruel, mas não do tipo que gosta de matar. Então, nesse sentido, sim, acho que ele é genuíno. Mas o próximo ponto é que o governo dos Estados Unidos não está unificado em torno dessa ideia. Vemos diferentes influências vindo de diferentes direções. O secretário Rubio, com certeza, não tem a mesma visão das coisas que o Sr. Witkoff, o Sr. Vance e outros. E Trump, nesse sentido, é uma pessoa com intuição, mas com pouco conhecimento. Na verdade, ele não precisa de conhecimento. Ele não quer conhecimento. Ele quer sentir as coisas e agir de acordo com sua intuição. Ele oscila entre diferentes posições. E sabe, às vezes, ao observar a trajetória do presidente Trump, lembro-me do falecido presidente Boris Yeltsin, na Rússia. Algumas pessoas diziam lá nos anos 1990 que a última pessoa a sair do gabinete dele deixava sua opinião. Deixava o presidente com a sua opinião. Depois vinha outro e assim por diante. Não tenho certeza se é exatamente esse o caso com Trump, mas às vezes parece que sim. Acho que o problema é que Donald Trump não quer entrar em nenhum detalhe do que está acontecendo. Nenhum detalhe. Porque ele não quer ser arrastado por uma questão muito complicada. Ele acredita, como dizem os alemães, na tradição romântica alemã do Sturm und Drang. Você vai direto ao ponto, quebra o impasse e segue em frente. Isso funciona nesse caso, assim como em muitos outros. Acho que Trump tem sido bastante inspirado pelo que ele acredita ser o sucesso do acordo em Gaza. Francamente, nada foi realmente resolvido lá, e não sabemos como isso vai terminar, mas pelo menos foi proclamado como uma grande vitória e um grande acordo de paz. E ele quer ter algo assim. É bastante interessante que neste Plano 28 vejamos alguns elementos da experiência de Gaza, como esse Conselho da Paz presidido por Trump, que governará sobre o território e o processo. É algo muito não diplomático, por assim dizer. É uma invenção de pessoas que não acreditam que isso deva estar dentro de qualquer tipo de estrutura legal. E por um lado pode ser produtivo em certos momentos. Mas em geral, você mencionou os acordos de Minsk como um exemplo negativo, e essa é uma referência absolutamente correta. Porque se fomos incapazes de implementar os acordos de Minsk, que eram muito mais simples do que o que está sendo proposto aqui, o que diabos pode garantir que esse tratado, extremamente complicado e delicado, será implementado e mantido em funcionamento? Ainda não consigo imaginar isso. E então, sabe, é outra coisa. A Rússia não é uma boa condição para um processo de paz fácil. Na Rússia, há uma crença profunda de que enquanto nosso exército estiver lutando e vencendo, a posição russa está sendo levada em consideração, pelo menos parcialmente, até certo ponto. No momento em que a Rússia parar, todos os outros trabalharão juntos para enfrentá-la e tentar empurrá-la de volta. É por isso que acho que essa condição, nenhum cessar-fogo antes de qualquer acordo, é muito forte e muito firme. Ninguém vai concordar com outra coisa. Bem, primeiro, eu acho que dado todo o tumulto e conflito atualmente, fico feliz que haja alguma unidade entre a Rússia e o Ocidente no sentido de que ninguém quer a restauração do G8. Mas eu concordo quanto ao problema com o cessar-fogo. Toda a ideia, se você observar quanta hostilidade existe em relação a aceitar uma Ucrânia neutra, só está sendo considerada, é claro, porque a Rússia está vencendo. Então, se você encerrar os combates, fica difícil ver onde viriam os incentivos para realmente cumprir qualquer coisa, o que novamente foi exatamente o que aconteceu com Minsk. Mas só mais uma última questão. As eleições foram um ponto ali, de que a Ucrânia precisa formar um novo governo. Isso me fez pensar, porque nós dois estivemos recentemente em Valdai, e muitos participantes estrangeiros.
havia um tema comum sobre o qual muitos estavam curiosos. Muitos, especialmente do lado indiano, não entendiam por que a Rússia não tentou uma mudança de regime. Agora, isso não é uma defesa dessa ideia, mas os americanos geralmente tentam eliminar a liderança e, no caos que se segue, reorganizar as peças da forma que desejam. Você tem uma boa resposta para por que a Rússia não optou pela mudança de regime? Novamente, não é uma defesa. Só estou curioso sobre qual é o raciocínio estratégico. Sabe, antes de tudo, a mudança de regime é absolutamente algo que a Rússia não é capaz de fazer, para ser bem franco. Não temos muitos exemplos positivos, nem mesmo dos tempos soviéticos. Lembre-se do Afeganistão. Foi uma mudança de regime. Mas a que custo? Deu muito errado, começando em 79. Isso significou uma ocupação em larga escala do país por mais 10 anos. Então eu não chamaria isso de sucesso de forma alguma. Se olharmos para a experiência da Rússia após o colapso da União Soviética, não encontraremos nenhum exemplo de uma mudança de regime bem-sucedida realizada pela Rússia. Houve mudanças em alguns países vizinhos, Ucrânia, Azerbaijão, Armênia, movimentos em direção a regimes ou governos mais favoráveis à Rússia do que seus predecessores. Mas não foi por causa da intervenção russa, foi por causa de tendências internas. Na Ucrânia, por exemplo, em 2010, o presidente Yanukovych foi eleito após o presidente Yushchenko, que era totalmente e estritamente anti-Rússia. Yanukovych era visto como pró-Rússia, mas isso não aconteceu por causa de intervenção russa. Foi devido a alguns zigue-zagues muito interessantes na opinião pública ucraniana. Então a Rússia não tem habilidades para fazer isso, nem tradição para fazê-lo. E para ser muito franco com você, eu preferiria não tentar, porque se você tenta coisas tão complicadas sem as habilidades necessárias, pode acabar com o resultado exatamente oposto. E em particular na Ucrânia. Eu não acho, ok. Vamos imaginar que a Rússia tivesse essa ideia. A Ucrânia é um ambiente muito complicado. O Estado ucraniano, eu diria, não o povo ucraniano, mas o Estado ucraniano. E toda a política ucraniana após o colapso da União Soviética e o surgimento desse país independente foi apresentada por muitas pessoas, tanto na Ucrânia quanto fora dela, como uma luta entre forças pró-Rússia e pró-Ocidente. Mas na verdade era muito mais complicado. Esse esquema simplista nunca funcionou, e em certa medida levou a Ucrânia à miséria de hoje. Porque em termos reais, o estabelecimento de um Estado ucraniano independente e soberano só foi possível com base no distanciamento da Rússia, em um sentimento anti-russo. Porque caso contrário, se você afirma que Ucrânia e Rússia são irmãs, e assim por diante, então infelizmente para eles, a próxima pergunta será: esse Estado é realmente necessário? É preciso ter dois Estados do mesmo povo? E é por isso que a ideia nacional na Ucrânia, desde o início, não foi a ideia da maioria da população, mas sim a ideia de uma minoria muito pequena na parte ocidental da Ucrânia. Mas era a única disponível, porque o restante era bastante indiferente em relação ao futuro. E a maioria, após o colapso da União Soviética, a maioria dos ucranianos, assim como a maioria dos russos, não conseguia acreditar ou imaginar seriamente que essa separação seria definitiva. Mas aconteceu. E por que me lembro disso? Porque não acredito que a Rússia tenha tido em algum momento forças dentro da Ucrânia, dentro da esfera política ucraniana, que pudessem ser vistas como agentes russos. Todos eles, incluindo aqueles com uma retórica mais favorável à Rússia, como Yanukovych ou Kuchma antes dele, nenhum deles era pró-Rússia. Eles eram pró-Ucrânia. E ser pró-Ucrânia, no entendimento político da Ucrânia, significava tentar se afastar da Rússia, na verdade de diferentes formas. Claro, o que vemos agora é um extremo. O que vimos na época de Yushchenko foi outro extremo. Mas de qualquer forma, é por isso que eu acho que, na verdade, a Rússia nunca teve nenhuma base séria, nenhum apoio material sério dentro da Ucrânia para criar forças pró-Rússia,
como os americanos fizeram em alguns outros lugares. Mesmo a experiência americana mostra que isso não funciona para sempre. Pode funcionar por um tempo, pode haver uma mudança, uma revolução, uma ruptura, mas depois de um tempo, veja a Geórgia. A realidade nacional acaba se ajustando às reais necessidades da população. Ou pelo menos deveria. Bem, Alexander Solzhenitsyn fez o mesmo argumento que você, no entanto. Ele chamou a história de séculos, ou até milênios, entre a Rússia e a Ucrânia de uma espada de dois gumes. Por um lado, isso os tornava povos irmãos, mas, quando se está tão próximo, muitos ucranianos começaram a se perguntar, como você disse, por que deveríamos ser um Estado separado se somos exatamente iguais? Assim, os movimentos de independência e soberania, especialmente entre os ucranianos ocidentais, tomaram forma como um projeto fortemente anti-russo, que acabou culminando em uma guerra civil, bem como em um conflito externo com a Rússia. Então Solzhenitsyn previu isso muito bem. E quanto a Yanukovych, você está absolutamente certo. Depois que Yushchenko foi instalado pelo Ocidente em 2004, em 2009, a Newsweek relatou algo como a estrela de Yushchenko ter caído. Disseram que ele tinha apenas 2,7% de aprovação, tornando-o o líder menos popular do mundo, o que é algo bastante impressionante de se alcançar. Então sim, acho que a mudança de regime talvez não seja a melhor opção. De qualquer forma, muito obrigado. Sei que você tem uma agenda muito cheia pela frente, então realmente agradeço por ter reservado um tempo para nós. Obrigado, Glenn. Tchau.